Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao canal GT Esportivo, minha gente. E no vídeo de hoje, vou contar um pouquinho mais sobre o Brasileirão 2020-21. Galera, e hoje eu vou convencer a vocês do porquê o Brasileirão 2020-21, que ainda não acabou, que tudo indica, finalizará amanhã, a rodada 38, né, na quinta-feira. Mas, minha gente, o campeonato foi absurdo. Passou por pandemia, exceto o Flamengo, que tinha ali seus cambalachos. Os jogadores ficaram de quase 4 meses sem treinamentos no C3 esportivo. Enfim, foi uma bizarrice toda. E eu vou convencer vocês com dados. O Flamengo, né, que venceu o Internacional e conseguiu assumir a liderança nesse campeonato pela primeira vez, tá com 21 vitórias, assumindo a liderança. Agora, no Brasileirão passado, de 2019, o também Flamengo e atual campeão conseguiu um total de 28 vitórias, sendo essa a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com 78,9% de aproveitamento, gente. Carol Conká teve mais. Dos 38 jogos, venceu 28, fez uma campanha espetacular com Jorge Jesus, Gabigol sendo artilheiro, Bruno Henrique sendo destaque, enfim. Agora, na temporada 2018, o campeão Palmeiras conseguiu 23 vitórias. Também. Ou seja, minha gente, das 38 rodadas, apenas 21 vitórias consagrou um campeão. Isso daí é o que mostra o quão disputado foi o campeonato. O quão páreo a páreo foi a liderança, porque não teve, de certa forma, como teve em 2019, uma vantagem abrangente, um time outro patamar. Agora, minha gente, em termos de competitividade do campeonato, a gente vê algo assim, de certa forma, inédito nos últimos 5 anos. A gente vai ver o quão disputado tá esse Brasileirão. Se a gente for pegar a atual temporada, a gente segue em 5º lugar com o Fluminense, que tem 61 pontos. Agora, o primeiro lugar, Flamengo, tem somente 71 pontos. Ou seja, há uma diferença de somente 10 pontos. Se nós formos analisar a temporada passada, 19, a gente tinha o Flamengo como líder. Em 5º lugar, o Atlético Paranaense, com uma diferença de 26 pontos. Mas agora, na temporada 2018, que nós não tivemos, de certa maneira, apesar de ter tido o Palmeiras campeão do Brasileirão, uma abrangência, um patamar diferenciado da equipe líder. Veja só, no primeiro lugar a gente tinha o Paulo e no 5º lugar a gente tinha o São, com uma diferença de 17 pontos. É uma diferença tanto quanto considerável. Agora, a temporada que mais se aproxima desse atual número, com uma diferença de 10 pontos, é a temporada justamente de 2017, com uma diferença de 15 pontos entre o Corinthians e o Cruzeiro. Cruzeiro, minha gente, Cruzeiro, dá nele, bola! Por mais que a CBF não tenha divulgado ao longo da temporada o número de lesões por equipe, a gente consegue tomar noção de quão impactante foi nas equipes as perdas devido à Covid. Veja só, os jogadores ficaram quase lá 4 meses paralisados com a academia da sua casa, né? Por mais que os jogadores tenham condições financeiras e estrutura para manter uma academia dentro da sua casa, não é a mesma coisa que treinar no centro de treinamento. Porque lá você tem um acompanhamento todo de uma equipe médica, uma equipe que estuda seu músculo, uma equipe que estuda seu desempenho durante os treinos. E dentro de sua casa, portanto, você não consegue ter esse panorama. Então veja só o quão impactante foi essa Covid para as equipes brasileiras. O Corinthians teve a perda do Danilo Avelar, que vinha sendo titular absoluto na zaga, né, ao lado do Gil. O Santos teve a perda do Pato Sanches, talvez seja lá um dos seus principais articuladores na época, e que não conseguiu, por exemplo, disputar uma Libertadores. Agora, outras perdas repercutiram ao posto no Palmeiras, né? A gente tem, por mais que sejam moleques,
A gente tem o Wesley, que perdeu a temporada, vinha sendo titular na ponta esquerda. O Veron, que é um menino de vidro, não é possível. O moleque tem lá seus 18, 19 anos e vem com lesão atrás de lesão. Enfim, o Thiago Maia do Flamengo também, que vinha sendo muito utilizado pelo Domenech Torrent, acabou sendo lesionado e não tem previsão de volta. Agora, uma perda que de certa forma vai repercutir no título do Brasileirão é a lesão do Bosquilha, que vinha sendo muito bem utilizado pelo Kudê. Apresentava bons jogos, era um jogador que de certa forma pisava na grande área e que fazia a diferença naquela equipe, porra. Na rodada 22, nós tivemos um recorde de infectados no Campeonato Brasileiro, com um total de 60 casos, sendo que o Palmeiras foi o time que mais sofreu, com um total de 18 casos. Minha gente, isso dá mais que um time, e os bancos de reserva. É muita gente. Detalhe, o Palmeiras jogou ainda a rodada 22, não conseguiu a vitória. O Campeonato Brasileiro, minha gente, a CBF vai distribuir em premiações um total de 335 milhões para os campeões, para os bem colocados, sendo que o primeiro ganhará o posto 33 milhões. Agora, veja só, mais um dado porque o brasileiro desse ano foi ridiculamente bizarro. O sexto colocado, o Grêmio, tem menos derrota que o atual líder Flamengo. O sexto colocado tem 6 derrotas e o Flamengo tem 8 derrotas, né? Mas a gente vale muito bem ressaltar que o Flamengo tem mais vitórias que o Grêmio, então, portanto, tá muito bem colocado lá em cima. Agora, o Ceará, que vem fazendo uma campanha incrível, o Vinha, vem apresentando dados enormes. E não à toa, tem mais gols que o Palmeiras, que está em 7º colocado. O Ceará, que disputa a posição na Sul-Americana, que tinha risco de rebaixamento, só que pela boa campanha e pelo bom trabalho do Guto Ferreira, que vem permitindo o comando dentro da equipe nordestina ao longo do ano, e isso raras vezes acontece no futebol brasileiro, vem desempenhando e não à toa vem tendo dados. Tem 52 gols no Campeonato Brasileiro, ocupando a 12ª colocação, o Ceará. E tem mais gols, inclusive, que o Palmeiras, 7º colocado, atual campeão da Libertadores, não tem Mundial ainda, e que obtém 51 gols no Campeonato Brasileiro. Tá aí mais uma dica do porquê o Brasileirão foi bizarro. Esquece o Brasileirão, já está encerrando. E sabe o que ainda não começou, mas que já tá, ó, palpitando no coração de todo brasileiro? Os Jogos Olímpicos, minha gente, exatamente, que iniciará, o que tudo indica, no dia 24 de julho. E eu vou trazer, ao longo dos vídeos, as principais promessas da Confederação Brasileira. Atente-se a esse nome, Raíssa Fadinha Leal. De apenas 13 anos, irá competir na modalidade do skate street nos Jogos Olímpicos. Minha gente, 13 fucking anos. Com 13 anos, se pergunte, o que você tava fazendo com 13 anos? Tirando meleca do nariz? Brincando de ameba? Correndo na praia? Pois ela, minha gente, se dedicou e tá indo pra nada menos que umas Olimpíadas nos seus 13 anos. Ela, Raíssa Fadinha Leal. Agora, minha gente, atente-se a esse nome, porque ela é uma das principais promessas. Promessas não, minto. Realidades para trazer um ouro pro Brasil lá no pódio de Tóquio. Ela, Beatriz Ferreira, do boxe. Ela que é a atual campeã do boxe 60 quilos feminino. Ela que também levou ouro no Pan-Americanos de Lima, no Peru. Peru é meu pau! Minha gente, atente-se que vem nocaute, vem soco pro Brasil. E vem ouro ao nome de Beatriz Ferreira!